Olá, meus amigos, tudo na paz? Aqui fala Tom Senna, roda a vinheta. Eu não poderia simplesmente vir aqui falar qualquer coisa sobre essa polêmica sem tentar contextualizar legalmente a situação e no final tudo acabar em palavras vazias. Peço um pouco de sua paciência e vamos iniciar falando um pouco da nossa Constituição, que surgiu em 1988 no período da redemocratização do Brasil. A Constituição é o texto legal mais importante de nosso país, com uma forte base na Declaração Universal dos Direitos Humanos. É ela quem faz e determina como são feitas as nossas leis, determina como se organiza o Estado, define normas de convivência em sociedade e diz quais são os direitos e garantias fundamentais. Dentro desses direitos, temos os direitos individuais e coletivos, que são direitos ligados à pessoa humana e à sua personalidade, dizendo respeito à vida, à igualdade, à dignidade, à honra, à segurança e à liberdade dessas pessoas. Tudo previsto no artigo 5º e seus incisos. Esses direitos e garantias possuem uma forte característica que é a de se estender a toda e qualquer pessoa. A isso a gente chama de universalidade. Assim, o artigo 5º ele diz que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, sendo inviolável o direito à vida, à liberdade, à igualdade, etc. O texto constitucional preocupou-se em positivar o princípio da dignidade da pessoa humana como um fundamento da República em seu artigo 1º, inciso 3º. A dignidade humana é a condição íntima de cada indivíduo, o que o torna detentor do direito de receber respeito e consideração. Isso tanto do Estado quanto da comunidade, inclusive da Igreja. Primeiro ponto importante: direito gera dever. O direito é uma via de mão dupla, onde somos obrigados a prestar respeito e consideração pelos demais. O reconhecimento da pessoa tem como base aquilo que ela desejar para si e o seu direito de formar sua própria identidade sexual, afastando aqui o posicionamento social que muitas vezes age com frieza e exclusão. O respeito à sua sexualidade é um direito amparado pela liberdade, que é uma garantia fundamental de todos os brasileiros. Todos os seres têm idêntica dignidade e são iguais em direitos e deveres, sendo fundamental para o Estado, no viés democrático, garantir a autodeterminação sexual como um elemento digno da humanidade. Embora a gente tenha um artigo 226, parágrafo 3º da própria Constituição, dizendo que família é aquela formada pelo homem e pela mulher cis. Aqui eu coloquei azul e rosa para que não restem dúvidas. A gente não pode negar que o conceito de família se ampliou com o passar dos anos, através da formação de novos núcleos familiares. A legislação evolui justamente para atender essa nova demanda, essa nova realidade social. Com base nisso, o STF ele alegou que o artigo 226, embora reconheça como entidade familiar a união estável entre homem e mulher cis, ele não pode excluir o casamento e a união homoafetiva. E isso com base no artigo 1726 do Código Civil, que diz que a união estável poderá se converter em casamento mediante o pedido dos companheiros ao juiz. Em maio de 2013, o Conselho Nacional de Justiça aprovou uma resolução que obriga todos os cartórios do país a celebrar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Diante dessa nova realidade, a família não é apenas aquela do comercial de margarina, é toda a união formada por pessoas em relação de afeto e convívio, independentemente de sua sexualidade. Gostaria de perguntar uma coisa a você: qual o maior propósito de uma lei? A inclusão ou a exclusão das pessoas? Para um conservador é muito simples afirmar que a lei deveria excluir certos grupos. No entanto, só sentimos o peso da exclusão quando é um direito nosso que é violado. No direito, nos valemos de uma coisa chamada interpretação sociológica, que serve para adequar uma lei a uma nova realidade, de forma que essa lei ela continue eficaz e continue a ter utilidade, se ligando a um fato social. E que fato social é esse? A existência de pessoas de mesmo sexo que hoje convivem como núcleo familiar. A lei é amparada em direitos iguais, e aqui ela não exclui gay, trans, bi, hétero, o que for. Aqui prevalece a simples condição de ser humano. E quando ela diz que o Estado é laico, a gente não pode se valer da moral cristã para dizer que esse ou aquele tipo de pai é o mais adequado.
Isso é função do Estado. Lembrando que nosso país é multirreligioso. É o país dos evangélicos, dos católicos, dos umbandistas, dos judeus, temos os ateus e tantos outros. Impedir a constituição familiar de pessoas que fogem dos moldes tradicionais é violar o direito de intimidade do indivíduo. O artigo 5º veda qualquer tipo de discriminação e no artigo 3º, inciso 4º, proíbe que haja qualquer tipo de preconceito em relação a cor, credo, classe social, sexo, idade, tá tudo lá. É preciso recorrer à história para entendermos sobre esse processo de adequação das leis ao longo dos tempos. O que diríamos de uma lei do passado se não pudesse ser alterada? Teríamos até hoje o negro escravo como uma propriedade do seu senhor. Vamos lembrar um pouco também da história da mulher? O Brasil colonial foi regido pelas leis das ordenações filipinas. Era uma lei imunda que assegurava ao marido o direito de matar a mulher caso a apanhasse em adultério. Também poderia matá-la, bastava o boato. A punição, homicídio, que se perpetua até hoje, infelizmente. Em 1824, o cidadão era só homem. A mulher não podia votar nem ser eleita. Em 1934, pela primeira vez, surge o princípio da igualdade entre os sexos. E em 1988, homens e mulheres são considerados iguais em direitos e obrigações, seja na vida civil, no trabalho, na família. O estigma à mulher é tão pesado que até hoje a mulher divorciada é mal vista perante a sociedade brasileira, especialmente se tiver filho. O homem é o comedor, me perdoem a expressão, e a mulher é a puta. O homossexual também tem sua história brutal de crueldade e muita maldade, como castração, trabalho forçado, castigo físico, morte por decapitação, fogueira, forca. E essas são só algumas das penalidades impostas ao longo da história aos homossexuais. A atração pelo mesmo sexo era tida como doença, perversão, crime. A Igreja dos Homens, sempre espalhando amor ao longo da história. Foi preciso fazer esse apanhado jurídico, histórico, sociológico para que possamos entender melhor essa polêmica de Malafaia e Tami. Devemos ficar atento a discursos como o desse senhor, que só servem para incitar a violência e revolta. Temos hoje no Brasil mais de 99 mil mortos por Covid. A maior preocupação do verdadeiro pastor não seria mobilizar o seu rebanho para a solidariedade? Importa para esse senhor saber se o dízimo foi pago com dinheiro de venda da Natura? Peguei pequenos trechos de falas desse senhor de um vídeo intitulado A Verdade porque grande parte da sociedade brasileira é contra a campanha da Natura para o Dia dos Pais. Ouçam bem. Por que a maioria da sociedade brasileira é contra a Natura por essa propaganda do Dia dos Pais usar a mulher? Primeiro, eu queria fazer aqui um agradecimento. Eu fico até lisonjeado. Eu não sabia que eu tinha tanta influência, porque olha aí, ó, é no Globo, é na Folha, que quando eu fiz uma postagem nas redes sociais, já tinham 3 dias o povo descendo o pau. Hashtag em primeiro lugar. Quando é alguma coisa que incomoda esse lixo moral que eles apoiam, ou eles chamam de bolsonarista, eles querem dar um vínculo, mas nunca é o povo. A sociedade em geral que rejeitou esse lixo moral da Natura. Não fui eu não. Quando eu cheguei já tinha 3 dias de salseiro nas redes sociais. Dando uma resposta aqui ao jornalista Lauro Jardim de O Globo e à jornalista esquerdopata da Jovem Pan que botou meu banner. Nesse primeiro momento, ele se mostra um cristão extremamente debochado e tenta justificar sua postagem com base em ações da sociedade. Ele fala em rotulações bolsonaristas que lhe são imputadas e logo em seguida já ataca uma outra pessoa com o termo esquerdopata. Aqui enxergamos orgulho, ofensa. Querem me criticar porque são preconceituosos. Eles são, porque eles têm lado. Essa que é a verdade, minha gente. Aqui ele se faz de vítima e esquece que ele é quem está adotando uma postura preconceituosa em relação à vida familiar de Tami. Os caras pegam uma mulher, não deixou de ser mulher, tem hormônio feminino, tem útero feminino, tem genitália feminina, é uma mulher, seja ela o que ela quiser ser, é direito dela. Continua sendo preconceituoso, intimista, ao modo como Tami trata seu próprio corpo.
Discurso mais vazio que uma laranja chupada. Dia dos Pais tem a ver com o homem. A sociedade brasileira, na sua maioria, rejeita isso. Por isso que a hashtag contra a Natura foi lá em cima. E o protesto violento nas redes sociais não é só meu, não. Memes aí debochando. E eu quero ver no que vem a Natura botar de novo. Mais uma vez ele tenta jogar para a sociedade e até reconhece a violência desse tipo de atitude. Minha gente, vamos boicotar. É nosso direito. Ninguém compre produtos quem quer fazer apologia para distorcer a real família. Quem quiser arrumar a família que quiser, é problema dele. Mas não venha incutir isso na sociedade e deturpar nossos valores, não. Deus guarde a tua casa e a tua família. Deus abençoe o Brasil. Ele entende de direito dele, só faltou limites no direito alheio. Ele tenta se fortalecer no discurso, incitando pessoas para poder se eximir de qualquer responsabilidade ou efeitos colaterais. Os valores verdadeiramente cristãos são intocáveis, mas Bíblia não é Constituição. Vai sonhando que um dia o imposto de renda vai virar dízimo. Vai sonhando. Mas eu recebi tantas sugestões do pessoal nas redes sociais que eu quero passar para a Natura fazer propaganda dos seus produtos com esses personagens aí, ó. Vocês estão pensando que o povo brasileiro vai atrás dessa modinha, desses esquerdopatas e desses devassos? Vocês estão enganados. O povo brasileiro não suporta isso. Para vocês aprenderem. Faz propagandas próximas com eles aí e vamos ver aonde é que vocês vão parar. Aqui eu deixo um alerta. Ele sempre coloca o povo na frente de suas falas. Esse senhor usa de uma estratégia bem cruel, que é pegar uma imagem de Pablo e de outras pessoas e sutilmente ele joga uma foto de Suzy. Quem é Suzy? Aquela lá do Fantástico, que violentou e matou uma criança. Pergunto a vocês, dá para igualar a condição de Suzy a Pablo pelo simples fato de Pablo ser um artista LGBT? Agora observem isso. Que eu quero um demônio para mim, se não é de Deus, então, se não está com Jesus, eu também não estou. Da mesma forma que existe alguém com o nível de sensatez desse rapaz, não vai existir um outro tipo de pessoa disposta a agir com violência em relação a quem seja diferente de sua condição sexual? Essa é uma forma deplorável de induzir as pessoas ao ódio. Se isso for amor, alguém me explica. Eu sinto longe o cheiro de couro. É enxofre mesmo, Nazaré. Dá uma vontade de mandar. Uma bem no estilo Boechat, nos padrões de Thiago York para esse senhor. Dentro do cenário bíblico temos Jesus, que surge como um revolucionário do bem, resgatando leprosos, adúlteros, meretrizes. Esse pastor vive inserido no meio político, apoiando pessoas com conduta, no mínimo, duvidosas dentro da ética política. No mundo todo, as pessoas estão cada vez mais intolerantes por causa da influência do preconceito racial e étnico, nacionalismo, tribalismo, extremismo religioso. Em seu ministério, Jesus estava cercado de intolerâncias. Os judeus e os samaritanos se odiavam, os homens tratavam as mulheres como inferiores, líderes religiosos judaicos desprezavam o povo e Jesus acolhia pecadores e comia com eles. Jesus era bondoso, paciente, tolerante, porque sua principal motivação era o amor. Falamos aqui de mudança nas leis para entender a intromissão do pastor Silas Malafaia na vida íntima de Tami. Tudo isso diz respeito a uma evolução legal do negro, que não pode mais ser considerado objeto, da mulher que tem o seu valor equiparado ao homem, da sexualidade como pertencimento de cada sujeito, da história daquelas pessoas que eram expulsas por suas famílias tradicionais e jogadas à própria sorte, e que sofreram, lutaram e constituíram famílias, e depois que morriam, a justiça simplesmente ia lá, tirava tudo e dava para aquela mesma família carrasca, deixando o companheiro largado. É uma questão de relevância ética e social, termos direito ao casamento, à família. Essa é uma reflexão sobre homens e mulheres trans, que merecem e devem ser respeitados,
A vida sexual e o modo de viver é um fato da vida privada do cidadão. É direito de Tami ser pai, uma vez que ele tem aptidão física, psicológica e estrutura financeira para cuidar de seu bebê. Pai é aquele que ama, humaniza, educa, protege e que transmite valores de respeito, tolerância e compaixão. Gente, encerramos por hoje. Obrigado pela paciência. Se inscrevam, compartilhem e comentem, é muito importante para mim. Fiquem na paz e até a próxima. Tchauzinho.